Olá a todos, sejamos todos muito bem-vindos a essa primeira sequência de lives que nós vamos organizando a partir de hoje, né? Começando, obviamente, pelo planejamento que fizemos com a nossa amiga e responsável por organizar meu Instagram, a Yasmin. E hoje a gente vai ter como primeiro convidado o meu amigo e psicólogo J. Borgognoni, que já está presente, e sem que deixe o convidado esperando, vou logo convidá-lo a participar da live. E vou também verificar aqui e colocar aqui no fixar aqui nos comentários, né? Lá. Auto. E fortaleza. Personalidade. Pronto. Deixa eu agora fixar aqui. Fala, Jota. Meu cara, e aí? Como é que vai? Tudo jóia? Tudo bem, tudo jóia? Rapaz, Tudo excelente. eu tô aqui apanhando para fixar esse bicho aqui, ó. Eu e minhas tecnologias. Só clicar em Ô, cima. É só clicar em cima para você fixar comentário. consegui. Jota! E aí, Como é meu que tá, mano? cara? Tudo bom? Tudo certo, tudo beleza. Mas, rapaz, aí tu me mandou um áudio e não respondi. Rapaz, eu saí do evento aqui dos náufragos e vamos nos encontrar mais tarde. E já tá bem, já tá calibrado, já tá pronto. Não, pô, eu estava fazendo podcast ao vivo, que agora a gente vai fazer os podcasts ao vivo, né? E aí agora é toda quinta-feira das 5 às 7, né? Aí a gente já começa a beber, né? Aí esse é o problema, né? Começa a beber já. E aí eu tava calibrando. Agora você chega em casa, dá banho na criança, bota pra dormir, come alguma coisa, daí já perdeu toda a empolgação e Rapaz. Mas aquele assim, gosto, assim. por isso que eu gosto de tratar sobre personalidade com um cara como o Jota, porque o Jota é muito leve, olha, a defesa dele, trata da. Já vem calibrado. Ótimo, isso é muito bom. Não, já vem preparado, né? Porque a primeira vez que a É. gente se conheceu em Campina Grande, a gente. Rapaz. Aquilo que tá calibrado, né, Rodrigo? Se a galera soubesse o que a gente tratou naquele dia. Não, os caras falam, não, vamos ouvir ali os caras, né? Falar de psicologia, coisa e tal. Na verdade, a verdadeira psicologia, aí a gente é um outro momento. A primeira, porque assim, quem não sabe, a primeira vez que eu conheci o Rodrigo foi quando eu fiz uma palestra lá no Instituto Borborema, né? Isso. Que eu não lembro direito o que a gente falou, enfim, fizemos a palestra. O Rodrigo fez uma palestra, eu fiz outra, e aí depois a gente foi comer um hambúrguer, tomar uma Sobre cerveja, amadurecimento, e né? Foi sobre amadurecimento. A gente fez. houve um Inclusive amadurecimento, tá, sobre tá maturidade. lá foi maturidade, tá lá lá no canal do Instituto Borborema, Tá lá. inclusive, a palestra da gente lá. Aí quando terminou, a gente foi tomar cerveja. E aí sim a gente começou a conversar sobre psicologia. Sobre psicologia e maturidade. Aí sim. Que lá, as palestras foram só uma introdução ao que realmente viemos fazer lá, que era tomar uma cerveja e conversar. Até a gente teve aquele plano de reunir o Thiago Vieira, o Rafael de Abreu, o Pachi, Nasceu dali, exatamente, nasceu eu, dali. você e a gente fazer aí o bendito do evento aí, para também só ter uma grande desculpa para encontrar os amigos e tomar uma cerveja. Foi. Sempre é assim.
Mas Exato. realmente foi naquele encontro mesmo que a gente pensou em se juntar aí, a galera toda. Foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Mas, e aí, meu querido Rodrigo? Mas, Jota, deixa eu te colocar. Eu estava iniciando, aí você entrou e te convidei logo para a gente começar a participar dessa conversa. Porque, na verdade, o que é que aconteceu? Eu sentei com Yasmin e a gente organizou as atividades desse ano para o Instagram. Então, eu reservei a minha quinta-feira também, só que a partir das 9, toda quinta-feira, para fazer uma live com um convidado e nós dividimos isso em 4 blocos, dos 4 trimestres do ano, né? Então, o primeiro trimestre eu resolvi tratar sobre saúde mental, inclusive até a reboque dessa coisa do janeiro branco, né? Que eu acho muito mais interessante do que o setembro amarelo. Eu tenho uma certa discordância com o setembro amarelo, mas o janeiro branco eu acho que é interessante porque meio que procura sensibilizar as pessoas da importância da saúde mental. Mas só que a saúde mental, ela não se constitui assim de qualquer forma, né? A gente sabe da importância da família e da estrutura familiar para fomentar, sustentar e viabilizar a saúde mental das pessoas, né? Então, aí o segundo trimestre a gente organizou somente encontros para a gente tratar sobre a família como principal instituição fomentadora de saúde mental. Essa saúde mental, consequentemente, vai trazer um legado para a vida política, para a vida social, né? Um sujeito inteligente, como a inteligência, assim como o professor lá colocava, né? A inteligência é a capacidade de ler corretamente a realidade, compreender a realidade. Não é um ativo meramente quantitativo de um conjunto cognitivo, não é isso. É saber ler a realidade. Então, esse indivíduo saudavelmente psicológico, ele vai ter uma capacidade intelectual suficiente para viver bem na polis. Uhum. Só que ocorrerá problemas de indivíduos não bem desenvolvidos na sua saúde mental, na sua personalidade, etc. E ele vai trazer algumas complicações para a vida pública, né? E aí as instituições jurídicas entrando como uma espécie de contensor das irregularidades da vida social e a importância da psicologia jurídica nisso aí. Então termina o quarto e último bloco do trimestre que a gente vai desse ano que a gente vai trabalhar. Então a gente vai reunir algumas pessoas para tratar sobre os temas variados toda quinta-feira às 21 horas e de modo muito feliz e grato, como eu te coloquei lá naquela mensagem privada que te mandei hoje de tarde, eu fico bem muito feliz em poder estar abrindo esse trabalho aqui com você, né? Porque você sempre foi um grande parceiro e um amigo que a gente pode estar fazendo essa interlocução. Então, a ideia, Jota, é essa. E assim, foi muito bom a gente começar tratando sobre o autoconhecimento e fortalecimento da personalidade, porque, claro, ninguém mais pertinente para discutir esse tema comigo do que você, que já vem aí há um tempão tratando sobre a maturidade e sobre a maturação da personalidade. Então, às vezes a gente fala muito em saúde mental, em saúde mental, em saúde mental, e fala dos transtornos mentais, mas esquece dos problemas relativos ao transtorno de personalidade. Mas antes de a gente falar de transtorno de personalidade e antes de falar da doença, é importante que a gente fale primeiro do que é uma personalidade fortalecida, o que é uma personalidade saudável, etc. Então vamos chamar a Jota para a gente conversar sobre Muito. personalidade e o cara é Jota para falar sobre personalidade. Eu fico muito honrado, assim, né? De começar todo um ano de planejamento aí, né? Não é o ideal, mas acontece. Estamos aqui para essas coisas. Aí você me levanta uma bola dessa, fala que nada, ninguém melhor para falar de personalidade do que eu. Pô, mas é verdade, porque, pô, tu tem feito um trabalho muito. Mas, rapaz, tu tem prestado um serviço à humanidade que tu não tem noção, com o Navo. É verdade, pô, é Serviço verdade.
Hoje já posso dormir tranquilo. Mas é, pô. Mas é. Imagina aí o que tu vem fazendo com o Francisco Orsini, principalmente numa sociedade que a gente sabe o quanto é difícil navegar nela, né? Uhum. E o fato de vocês estarem aí lançando boias e fazendo com que as pessoas não se afoguem e não percam a vida prematuramente aí em meio às ondas e às tempestades, é um grande serviço, pô, que vocês estão fazendo e tem ajudado muitas pessoas a crescer, a se desenvolver, a desenvolver sua personalidade. Pô, É, e vocês aí têm um trabalho excelente, reconhecidamente por todos. o pessoal veio também lembrar aqui da curadoria de memes no meu perfil pessoal aí, que é a outra moeda, né? Tem o lado dos náufragos e tem o outro lado da moeda, que é quando eu fico publicando meus memes lá no meu perfil. Eu fico feliz, assim, porque eu acho que esse tema, ele é muito necessário, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente percebe na psicologia, que a gente tem essa herança meio, né? Meio não, totalmente freudiana, e que tem toda a crítica ao Freud de que ele parte da doença para tentar explicar o sadio, né? Então É, ele parte da neurose, ele parte da psicose, ele parte da perversão para poder explicar então o que é uma pessoa saudável, né? E todas aquelas questões que não adianta entrar aqui, muita gente entrou, que ele estudou muito anatomia, estudou muito histeria, essas coisas. E então a visão dele é meio que da doença para um possível arranjo, não tem, né, não tem a vida saudável, né, vamos dizer assim. Então é o arranjo dessa doença, né, que ela seja socialmente aceita. Então é muito interessante quando a gente vai falar também sobre questões da personalidade, transtornos e hoje em dia, é que também o pessoal fala muito sobre ansiedade, fala muito sobre bipolaridade, o pessoal fala muito sobre essas coisas, né? Sobre como lidar, como é que funciona, como é que pá, pá. E essas coisas têm elas têm um apelo que acho que todo estudante de psicologia já teve assim e já vivenciou na pele, que é aquele apelo qual você começa a ler sobre essas coisas, você começa a se identificar na hora, entende? Quais são os sintomas do... é quase uma sugestão, né? Você É, passa a ficar sugestionado, né? você fica completamente... Você pega o DSM-4, começa a ler, você sai de Eu tô lá, ali, certo, eu tô ali, eu tô ali. tô ali, e vai, entendeu? E, enfim, né? E a ciência, como ciência, ela vai se especificando cada vez mais, e quanto mais se especifica, mais se cria nomenclaturas, e quanto mais nomenclatura, mais a gente se identifica, né? Então, enfim, eu falo que o DSM-4 é igual se você for chamado pela justiça brasileira, entende? Em alguma parada você está fazendo alguma contravenção, você vai levar uma multa, vai levar um processo, não Você tem vai como. ser enquadrado de qualquer jeito. De qualquer Isso, vai jeito você ser vai ser enquadrado. enquadrado. Essa parte, você vai ser enquadrado. Assim. Então é muito legal conversar sobre isso, porque também essa questão da doença, ela chama muita atenção. As pessoas têm medo de ficar doentes, né? As pessoas também querem. O ser humano também tem um desejo, não vou dizer, é uma curiosidade meio mórbida, vamos dizer assim, que também quer saber, né, a loucura das pessoas, né, tipo, nossa. Tanto que uma coisa que é muito frequente é que as pessoas, uma das primeiras perguntas que me fazem quando sabem que eu sou psicólogo, primeiro é se eu estou analisando elas, eu sempre digo que sim, e a segunda é, você já atendeu algum caso pesado? Sabe, as pessoas, tipo, e aí, né, tipo, nossa, você já atendeu. Eu falo, gente, que É quase atração, que um fetiche, né? né? Tanto que hoje em dia, você vai ver a quantidade de seriados, a quantidade de documentários sobre psicopata é imensa. Fora, assim, personagens doentes, personagens obsessivos, personagens perversos, sabe? Então, isso me chama muita atenção, assim, porque a gente acaba olhando muito para a doença, seja por uma admiração, uma atração, ou seja por uma... Obrigado, Pedro. Faltou você aqui, tá? Olha Pedro aí. Ah, mas Pedro vai estar aqui. Que homens, que homens. É um quilômetro para cada um aqui. Mas é uma admiração que a gente acaba ficando meio hipnotizado por isso. A gente acaba ficando meio hipnotizado exatamente pela doença, e pelo quanto essa doença, e pelo quanto isso acaba atraindo a gente, né? E a gente esquece que trabalhar
a cura ou o melhor caminho para lidar com essa doença não é só apenas dar remédio, não é só apenas acabar com os sintomas da doença, é você fortificar o outro lado, que daí Exato. seria a personalidade. Então, ou Sim. seja, um trabalho, tanto que tem psiquiatras aqui, tem psiquiatras que eu supervisiono, e não adianta. O psiquiatra ele fica de mão atada se o cara não for na terapia. Entende? Sim. Claro. E também inverso. Às vezes a gente, como psicólogo, fica de mão atada porque o cara não vai na psiquiatria. Então é uma relação entre a gente precisa saber, a gente precisa entender esses quadros, esses transtornos, ao mesmo tempo que a gente precisa também entender que esses transtornos são um sintoma, são uma doença de algo que deveria estar sadio, que é a personalidade da pessoa. Então é por isso que eu gostei da tua live, do tema da live, porque quando eu fui gravar a chamada, que eu fiz agora há pouco, eu tinha recém acabado o podcast, já estava meio calibrado mesmo, aquela hora tá calibrado. E aí eu fui chamar a live e falei autoconhecimento e formação da personalidade. Daí eu vi de novo e falei, não, é fortalecimento. E eu acho que isso é interessante. Porque Sim. formação da personalidade é uma coisa que parece, formação da personalidade parece que está sendo formado, um negócio meio bonito, assim, estou formando minha personalidade. Parece que nem dói, parece que é um prazer fazer isso. Ou Quando a gente fala de fortalecimento da personalidade, aí é mais ou menos aquela coisa assim, agora eu quero ver se você ter uma personalidade forte. Eu quero ver você ter recurso. Quero ver quando você for pro pau, eu quero ver quando o pau torar, entende? Então isso que eu acho interessante, assim. E conversar sobre isso é extremamente necessário, né? Não tem nem o que dizer. o Jota, você fazendo essas primeiras reflexões e trazendo aqui os primeiros pontos da gente estar iniciando essa nossa conversa, eu lembrei o seguinte: como isso também é característica de um tempo, de uma sociedade adoecida, né? Porque quando a gente está, por exemplo, eu estava até hoje estava colocando com o paciente, fazendo analogia, essas minhas analogias às vezes muito concretas, eu digo, ó, se cair um objeto pesado no dedo, no dedão do seu pé, você vai olhar para que parte do seu corpo? Bom, a parte que está doendo, né? Então, Sim. o que é que vai ficar mais forte em você? O sofrimento, a dor, a patologia. A gente vê isso até Voltou? Voltei, voltei. Foi, beleza. A gente vê isso até no próprio trabalho dos existencialistas, né? Do próprio Arthur Schopenhauer, a gente vê isso. O quanto o sofrimento é importante e ele chama a atenção. Mas aí chama a atenção porque você está em sofrimento e está numa sociedade adoecida, então a doença vai ser central. E isso é, de certa forma, até paradoxal. A gente está falando, você disse, aqui tem psiquiatra, tem psicólogo e tal. Meu irmão está fazendo a faculdade de medicina e eu conversando com ele, a gente trocando umas ideias. E até na formação dos cursos de medicina, você começa pelo corpo saudável, você começa pela saúde. Você quer conhecer primeiro o indivíduo saudável, as condições de salubridade dele. Depois é que você vai para a doença. Não é o inverso. Né? Você não tem que partir da doença, você não tem que partir do caos, você não tem que partir do problema. Você tem que partir primeiro de conhecer o sujeito, a natureza, etc. Então, essa sua reflexão primeira ela é muito pertinente, porque a gente precisa dar mais visibilidade ao saudável, ao que é estrutural, o que é estruturante, o que é basilar, o que é próprio, para que depois a gente possa entender onde é que isso, onde foi que se perdeu a mão, qual foi o ponto ali que acabou desandando a coisa, né? Eu estava dando uma lida nas coisas aqui para a gente conversar hoje e vi uma citação de Machado de Assis, no Brás Cubas, que ele diz assim: o menino é o pai do homem. E é verdade. E isso, de certa forma, de modo tácito, foi o que me fez, por exemplo, fazer a clínica infantil. A minha formação de base é em psicologia clínica infantil. Porque eu sempre parti desse princípio de que o adulto ele chega à vida adulta desorganizado, desestruturado, avariado, vamos dizer assim, porque ele teve uma infância muito comprometida. E aquele menino que criou o homem, aquele menino que é o pai do homem, é a origem do homem, do adulto, né?
precisa ser muito cuidado na sua origem, na sua base, na estrutura como é que esse indivíduo ele é formado, né? A coisa das suas bases, né? Da sua Uhum. estrutura. Como é que essa persona é formada, por exemplo? E por que eu comecei a tratar sobre a personalidade e não a estrutura mental, e não os processos mentais, e nem a saúde psíquica, a saúde mental? Porque quando a gente tem qualquer desordem, desorganização, transtorno no âmbito mental, ele é pontual. É uma crise, é pontual, você medica e o sujeito vai embora. O transtorno de personalidade, ele é penoso. A estrutura de personalidade, se ela não for bem constituída, ela é penosa porque ela é crônica. Ela começa ali na infância e na adolescência e ela vai perseguindo você a vida toda. Até quando você tem um transtorno de personalidade, por mais penoso que ela seja, é muito difícil de você trabalhar e fazer qualquer tipo de reparação nesse sentido. Então, em última análise, a personalidade é um dos elementos mais importantes da saúde do indivíduo, da rigidez da organização dele. E começar a pensar sobre o que é essa personalidade saudável, como conhecê-la. Esse autoconhecimento e o fortalecimento dela é o ponto de partida para isso, né? E eu costumo sempre iniciar qualquer reflexão que eu me proponho a fazer na busca da etimologia da palavra, né? O que é personalidade? De onde vem personalidade? E eu estava dando uma revisada nisso, e é interessante, porque o termo personalidade tem dois viés. Tem o viés da persona, que é máscara, e do personare, que é o fazer ecoar, fazer ressonar a voz, né? Personare, o som, fazer percorrer a voz, o som da palavra, etc. Então, a personalidade é esse conjunto, essa característica integrada de elementos que constituem uma unidade psíquica. Se isso tiver deformado, desorganizado, desarmonizado, não bem estruturado e não bem conduzido, e se não houver elementos saudáveis, e por isso que eu coloquei para você, olha só, quando eu te disse que o trabalho dos náufragos é um grande serviço à humanidade, é verdade, porque vocês vêm trabalhando o imaginário saudável das pessoas com muita leveza, já há um tempo, pô. E é esse imaginário saudável que constitui e que contribui para a constituição organizada e saudável de uma personalidade, fortalecimento da personalidade por um imaginário saudável. Imagina uma personalidade constituída por um imaginário deletério, destrutivo. Como é que vai ficar a organização disso, a harmonia de uma personalidade como essa? Tanto internamente como externamente. Porque a primeira definição de Kurt Schneider sobre transtorno de personalidade é o indivíduo que sofre e faz o outro sofrer. Isso é a característica fundamental. Ou seja, É, tá todo pois é. mundo, tá todo mundo. Agora sim, quando a gente vai pensar nesse sofrimento, não é um sofrimento por o estruturante, né? Eu sempre digo aos meus pacientes assim, olha, existem dois tipos de sofrimento. Existe o sofrimento pedagógico, estruturante, e existe o sofrimento patológico, desorganizador, desestruturante. Esse primeiro, pedagógico, é necessário, velho. Você tem que levar na cara. Você tem que levar no lombo. Se vire. Tem que carpir um Aguente sua lote. dor. Hum? Tem que carpir um lote, né? E aí é o seguinte, aí tudo bem. Agora, você sofrer sem sentido, aí entre o velho Frank, sofrer sem sentido, sofrer de modo inócuo, sem nenhum ganho do amadurecimento da sua personalidade, aí sim, aí a gente tem uma situação mais difícil. Mas olha, é o que você disse, ou a gente foca e fortalece e conhece o que é uma personalidade madura e uma personalidade saudável, né? Ou então, se a gente der visibilidade à doença, a gente vai adoecer junto, como você disse, por sugestão. Às vezes o cara está bem, aí começa a conviver e a participar de um Não, universo e aí vai embora. e o universo hoje em dia é o universo mais sugestivo do possível, entendeu? Eu acho que o homem ele nunca foi tão bombardeado de sugestões, entendeu? Sugestões que e as sugestões que nos alcançam, elas não são integrativas, entende? As sugestões que nos alcançam são sugestões de compra de um produto, sugestão que apela à nossa sexualidade, apela à nossa gula, apela ao nosso orgulho, apela à vaidade, apela a gatilho
de rejeição, apela a gatilho de culpa. Então, assim, essa sugestão, eu estava até conversando com uma paciente no final da sessão, perguntou para mim essa semana, Jota, mas onde é que você acha o que você acha que vai acontecer, né? Ela estava falando sobre vício de celular, o que você acha que onde você acha que vai chegar, né? Minha vontade era falar apocalipse, mas eu acho que ia escandalizar a paciente. Mas eu falei assim, olha, o que acontece hoje em dia é tanto apelo, e nós estamos numa época em que eu acho que estamos numa época que paira muito também a inveja, porque ao mesmo tempo que tem apelos de produtos e de pessoas que estão fazendo isso de cabeça pensada para te convencer, para te dominar, também tem os apelos das pessoas, né? Que aí olhar para o vizinho, olhar a grama do vizinho. Falei, tem isso, e eu acho que a nova doença, né? Se uns tempo atrás foi depressão, bipolaridade, enfim, essas coisas, eu acho que o novo problema será o burnout, assim, as pessoas vão simplesmente se esgotarem, entende? E assim que elas deram uma descansada, elas vão voltar para o ritmo de esgotamento, assim. Porque é um ritmo que a gente está vivendo. Então, veja, essa questão do ressoar, né? Você falou do ressoar a própria voz, né? É interessante porque a pessoa ela precisa ter a voz para ressoar, né? Quem é músico sabe, dependendo do instrumento que você pega, aquela parada não faz som, porque a caixa acústica é uma bosta, foi mal constituído, entendeu? Foi mal feito o instrumento. Perfeito, Quando perfeito. eu era moleque, acho que foi um dos momentos que maior dor da minha adolescência. Eu tinha um violão e eu tocava num grupo de jovens, né? Enfim, né? Grupo de jovens, lá, tava lá todo mundo, o violão tava lá. E um menino pegou e falou: posso tocar? Eu falei: pô, toca aí, né? Coisa e tal. E eu, como, né, bom taurino, o que aconteceu? Eu fico meio assim, sabe? Ali, naquele dia, eu descobri que eu não empresto instrumento. 3 dias depois, não empresto discos. Não empresto disco de jeito nenhum. E até esses dias o Chico chegou e falou: pô, dá pra gente juntar os nossos livros, né? Os seus livros com os meus livros, a Biblioteca dos Náufragos. Eu olhei pro Chico e falei: Chico, bem capaz, meu amigo. Você acha que, Capaz, capaz. cara, se alguém tira um livro da minha biblioteca, se eu tô atendendo alguém, olha pra minha biblioteca, não tem um livro, eu tenho um negócio, entendeu? Eu fico ali, onde é que tá meu livro? Entende? Mas enfim, esse dia eu tava procurando um livro também, fiquei bom tempo, até que eu encontrei, era só cegueira, só ver isso. Mas a questão é que o que me chama a atenção, então, voltando pro assunto, é que eu tava lá com o menino pegou o violão, daí acho que alguém tentou fazer uma brincadeira com ele, ele foi virar pra, tipo, meu, me deixa. E ele bateu com o violão na coluna. E o violão, na parte de trás inteira, descascou. Ou seja, abriu um buraco na parte de trás. Então a parte de trás do violão ficou solta, entende? E aí foi aquele clima, daí o cara me olhou, daí eu olhei, né? Grupo de jovens, não vai chegar pro cara e falar, porra, caralho, que merda é essa, filho da porra? Não vai, né? E também era muito piada de prédio, tipo, o cara me olhou e falei, não, deixa quieto, faz, sabe? Tipo, ali na hora, coisa e tal. E por que eu tô falando isso? Porque daí quando eu ia tocar meu violão, quando eu ia tocar a Marcela São Martin entrou aqui. Eu estava lendo o livro com meu filho, já que estamos falando de personalidade, ela ajuda muito também. Também é um serviço à humanidade. Mas quando a gente estava falando de personalidade, sobre ressoar, quando eu tocava o violão, ele vibrava aquela parte de trás. E ficava um som estranho, entende? Eu era piá, gostava de rock, ficava um som meio estranho, eu achava até legalzinho às vezes. Mas aquilo não tinha mais som de violão, entende? Aquilo não dava mais para ter confiança de violão. Então, muitas vezes, a impressão que me dá é isso, assim, é tipo, a gente é um pandeiro furado, entendeu? A gente é uma guitarra que não afina, a gente é um violão que quebrou a parte de trás, assim. Ou seja, é porque a formação de base não consegue executar a função essencial do ser humano. Essa Ô, Jota, comunicação, entende? exatamente. Ô, Jota, essa coisa do personagem, né, do fazer soar, é exatamente o fazer soar através das máscaras, através da persona. Então, Sim, é como você disse, é necessário primeiro ter uma voz, como você colocou, e que essa voz possa ressoar por uma persona, por uma máscara, por essas máscaras que a gente constitui, não as máscaras para nos esconder, não as ceras para nos esconder os e nos papéis, impedir né? que Os nossos sejamos deveres. sinceros, mas as máscaras que nos constituem capazes de ser reconhecido por alguém, reconhecido pelo outro.
né? É reconhecido pelo outro, é reconhecido por si mesmo, etc. Então, se você não tem uma máscara bem constituída, é como você disse, não tem um instrumento bem constituído, bem afinado, você não vai fazer, não vai fazer ressoar a sua voz. Se você não tiver voz, e se você não tiver essa persona bem organizada, você não vai saber constituir. Agora, o que é que constitui uma personalidade? O que é, como é que a gente pode reconhecer uma personalidade, como é que ela se constitui? Ela se constitui por relações, por questões de ordem biológica, genética. Claro, a gente não pode deixar de considerar isso. Tem Né? lá. A gente vê o pessoal, principalmente os materialistas, na psicologia, e os a dimensão natural, né? Acha que tudo é social, tudo é político, tudo é cultural. E não leva em consideração o biológico, mas ele é muito importante. O biológico, as características do temperamento do sujeito, tá? Que está no corpo, está no temperamento, está no caráter, né? Imagina se você não estiver trabalhando bem esses elementos, como é que essa persona vai se constituir? Vai ter dificuldade. Então, a importância da gente conhecer, né? O autoconhecimento. Quando a gente diz, o autoconhecimento, como é essa coisa do autoconhecimento? Eu tenho que avaliar o que para me autoconhecer, né? Fazer aquela pergunta, quem eu sou? Tá, mas você vai, a sua persona, a sua personalidade se constituirá a partir das características que lhe circunscreve e que lhe constitui. Ora, vai fazer uma leitura, pô, da tua, leitura, é palavra, é voz, vai fazer uma leitura de tua constituição, do teu percurso, até para que você possa reparar a sua vida, reparar suas dificuldades e se preparar. Essa coisa do autoconhecimento e de conhecer essas estruturas da personalidade, não como alguém que vai ali buscar no DSM-5 ou no manual de diagnóstico. Não, não, é de quem vai olhar para si e precisa, né? E identificar quais são os pontos. Olha, esse dia eu estava atendendo um paciente e vendo o sofrimento dele para ele poder lidar com a capacidade de suportar frustrações. Quer dizer, ele não está instalado na realidade a ponto de fazer o reconhecimento dos limites dele. Os limites é aquilo que nos dá forma. Eu não posso conhecer a minha forma, eu não posso me conhecer se eu não tenho contornos que me delimitem. Portanto, se eu não tiver limite. Então, a dificuldade, o sofrimento dele, é exatamente por isso. E quando você falou da questão de hoje, a gente vive um tempo muito apelativo. Você tem aí, a gente é bombardeado por meio de comunicação em massa que apela muito para cutucar nossas feridas e tal. É exatamente essa coisa de fazer com que você ache que você pode tudo, que você vai viver ali naquele mundo infantil, de que tudo resolve com um estalar de dedo, no piscar de olhos, que não tem processo, que não tem sofrimento, que você não vai é, fazer com que haja o confronto entre a sua expectativa e sua fantasia, e sua ilusão e a realidade, né? Que a realidade vem e se impõe, ela não quer saber. A realidade, quando ela se impõe, ela não quer saber se você vai chorar, se você vai sofrer, se você vai chamar a mamãe, se você vai. Não vai, pô. Ela vai simplesmente lhe suplantar. Se você tiver fragilizado, se sua personalidade for fragilizada, adeus para você. Eu falo Adeus. que a realidade é igual ao banco, né? O banco cobra juros, meu amigo. Essa Ele não definição quer saber se foi o fogo. banco me confundir, né? Mas seu banco, fui demitido. Dane-se, ele vai cobrar juros, entendeu? É isso aí. Vai te oferecer empréstimo a juros mais altos ainda. É aquela coisa, assim, é exatamente isso, né? A realidade, ela vem. Mas é interessante que você falou né? Falou do paciente que tem uma dificuldade em lidar com situações de rejeição, né? Eu acho que essa coisa do autoconhecimento, e também essa coisa do imediatismo que a gente tem hoje em dia, né? Eu acho que essa coisa do autoconhecimento ela só vai se dar no tempo, e principalmente no tempo em que você gasta prestando atenção nos seus processos, né? Então o pessoal adora falar sobre temperamento, cacete a quatro, mas usa muitas vezes, vamos dizer assim, ou temperamento, ou qualquer outro signo, enfim, qualquer coisa do gênero,
como uma grande questão de assim, eu sou assim e ponto final, né? A questão que me chama a atenção é como é que a gente percebe, como é que a gente tem autoconhecimento da gente, quando a gente vê não só uma coisa estática, definitiva, mas quando a gente vê as nossas possibilidades de vida, as nossas tomadas de postura, a relação em que essas tomadas de postura e possibilidades têm com a gente, as repetições, os padrões, o que não é padrão, por que que saiu do padrão. É realmente assim, fazer aquele livro da Karen Horney lá, né? A autoanálise, entende? Todo mundo faz isso. Todo mundo fica se analisando, né? A Igreja Católica fala do exame de consciência. Todo mundo faz isso. A questão é o quê? A gente faz isso de uma maneira muito relaxada e muito conveniente, muitas vezes. A gente passa a mão na nossa cabeça com muita frequência. A gente se permite muita coisa com muita frequência. Ao mesmo tempo, e paradoxalmente, quando pautora, a gente se culpa demais. A gente se pune demais. Então, assim, fica um 880 ensandecedor, entendeu? A pessoa fica maluca. Por quê? Porque de um lado fica não, você é um campeão, né? Até tem aquele meme que eu sempre tiro sarro, que é a galinha olhando no espelho e fala, você é uma guerreira, vamos lá, entende? Reage. Então, assim, tem isso. Por um lado, a gente se motiva, coisa e tal. E por outro lado, quando a realidade vem, como você falou, e se impõe a gente fala, meu Deus do céu, eu não vou dar conta. Pá, 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 pá. Esse Eu tipo vou chorar, vou chamar a mamãe. se eu soubesse que era assim, eu não quero, né? Onde é que aperta o botão de reset, essas merdas. Peraí. Ô, Jota, deixa eu abrir só um parênteses aqui, porque eu lembrei tantas coisas aqui. Rapaz, tem uma música de Luiz Gonzaga que ele fala. O título dela é Samarica Parteira. Eu juro, é só um parênteses. Aí essa música, na verdade não é uma música, ele narrando uma história de como vai acontecer um parir de uma mulher no sertão. No sertão. Aí tem uma hora que a mulher tá gemendo de dor do parto, né? Aí ela faz, ai, Samarica, se eu soubesse que era assim, eu não tinha casado com gota desse velho macho. Quer dizer, se eu, não- se eu soubesse que era assim, eu não tinha casado com ele. Quer dizer, na hora da dor do parto. É porque a realidade tá aí. É, Se eu é. soubesse que era assim, fechei o parede, só pra rir. Não, mas é exatamente isso. Quando o pau tora, a pessoa fala, eu não sabia. Então eu acho assim, nesse processo do autoconhecimento, evidentemente, primeiro, não é primeiro, né, gente? É só pontuando aqui alguma coisa. Isso não vem antes do que tudo. Mas uma das coisas que eu acho importante, assim, é você reconhecer essas limitações, né? É fazer o reconhecimento. Esse dia eu estava conversando com a turma de supervisionado que eu tenho, e eu estava explicando como é que eu vejo o meu método de psicologia, enfim, como é que eu resolvi ele, né? E eu falo que o primeiro ponto é o reconhecimento. Ou seja, se não tem esse reconhecimento de tipo, pera, o reconhecimento pode ser muito bom, pode ser muito, muito preciso, assim. Nossa, eu percebi que diante de situações, em pessoas que me são queridas, eu tenho dificuldade de dizer não. O cara pode ter uma descrição maravilhosa, ou simplesmente a descrição do cara de reconhecimento pode ser assim: deu ruim, não sei onde começa, não sei onde tem, mas ele tem que ter esse reconhecimento. Por quê? Porque a partir do momento que você reconhece, você começa a fazer exatamente um movimento de humildade e você começa exatamente a se colocar, procurar um seu lugar, ou adequar o seu lugar, ou reajustar o seu lugar. Então eu acho que isso é muito interessante. E muitas vezes as pessoas fogem da psicologia, fogem dos consultórios de psicologia, a gente sabe disso, quando começa a doer. Quando a gente começa a mostrar para a pessoa essa repetibilidade, a gente começa a mostrar para a pessoa o quanto ela está sendo incoerente, esse tipo de coisa. E não é porque, né, eu sou um cara mais engraçado, mais leve, que as pessoas não fogem também, entende? Porque muitas vezes a pessoa não quer ver para este processo. Porque, como você falou, se o menino é o pai do homem, muitas vezes está lá no menino, entende? E muitas vezes o menino tinha 20 anos quando começou a cagada, ou seja, não era tão menino assim. Já podia ter escolhido melhor. Então é encarar-se assim mesmo, sabe? Mas eu percebo que o autoconhecimento tem um fetiche hoje em dia de eu quero saber quem eu sou, entende? Mas o que você é, meu filho, o que você é uma somatória de muita coisa que te aconteceu
e também tem a questão da possibilidade e as potências que podem acontecer. Então, se a gente não vê o autoconhecimento como um processo, entende? A gente fica pegando recortes da nossa personalidade e tentando encaixar. E isso que eu acho interessante da terapia. É quando o sujeito ele se permite, né, na verdade, né? A gente não faz isso à força. É quando o sujeito se permite sentar na frente de um de nós dois, ou de qualquer outro terapeuta, qualquer outro psicólogo, e se permite ser sincero, pô. E se permite ser mexido, ser enfrentado, se permite também levar uns toques, ser elogiado, que tem gente que tem dificuldade de ser elogiado. Então isso é legal, porque o autoconhecimento, quando você não consegue fazer entender esse processo e não consegue ter esse recurso, você pode ter a ajuda de alguém. Você pode procurar um psicólogo em que ele possa te conduzir nesse processo. Não é um psicólogo que você quer, que você tenha identificação, quer dizer. Então, assim, isso é interessante, porque aí você vai vendo a coisa funcionando, entende? Por isso que eu falei, você falou do ressoar, eu acho muito legal quando a gente fala em música, né? O que é música, cara? O que é a bendita da música? A música é uma sequência de sons que tem uma continuidade. Se você toca uma nota, é uma coisa. Se você toca quatro notas, você já fez uma sequência. E a sequência você só reconhece pela continuidade. Então é a mesma coisa, é a nossa personalidade, esse autoconhecimento. A gente só vai ver pela continuidade, entende? E se essa música está ficando mais triste, está ficando mais feliz, se é uma música do Luiz Gonzaga, entende? Se é um funk, que é uma repetição sem parar, enfim. Isso eu acho muito interessante, de ver o autoconhecimento não como estático, não é Como uma como coisa do processo, né? um livro que eu vou investigar, eu vou ficar investigando até que chega num limite. Não, é uma sequência, um caminho, né? Então, esse tipo de coisa precisa ser, e para isso precisa o cara ter um pouco de paciência, né? Ele precisa ter um pouco de... E assim, Jota, até quando a gente vai estudar personalidade, né, o que é uma personalidade, etc., existem duas instâncias da personalidade. Uma personalidade que a gente identifica ela estável ao longo da vida inteira, que são aqueles traços, etc. Mas existe uma dimensão dinâmica que vai ali mudando o tempo todo, né? De acordo com as suas circunstâncias. Por isso que tem aquela frase do Ortega, né? Eu sou eu e minhas circunstâncias. Quer dizer, você tem duas coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. Existe um eu, uma unidade psíquica, uma dimensão da personalidade do sujeito, mas existem as circunstâncias que constituem essa dinâmica, né, na vida dele. E você falando sobre a experiência terapêutica, né, que ela realmente, a gente sabe, né, que a gente está aqui no consultório diariamente, a gente sabe o quanto é transformador, o quanto um espaço de fomento ao desenvolvimento do sujeito. A característica principal de uma personalidade saudável é aprender com as experiências. E o seu oposto, que é uma pessoa, um sujeito que tem um transtorno de personalidade, é que ele tem dificuldade ou quase a impossibilidade de aprender com as experiências. Ele não Ô, consegue Rodrigo, reconhecer. você que é o homem mais acadêmico, fala pro povo aí quais são os transtornos de personalidade, porque a gente às vezes fala isso e a pessoa não sabe quais são os É porque, transtornos de na verdade, personalidade. eles são divididos em três blocos, né? Em três grupos. Você tem o grupo, vamos dizer assim, o que todo mundo conhece mais, né? Que são os manipuladores, são aqueles que são por exemplo, os histriônicos, o psicopata, o sociopata, né? Que ele é manipulador, etc. Você tem o grupo dos esquizoides, né? Os paranoicos e tal. E você tem aquele grupo dos mais compulsivos, né? Aqueles controladores que são os ansiosos, tal, coisa outra. Mas tudo isso acontece exatamente por conta de uma desorganização desses elementos que constituem a personalidade do sujeito. Então, a gente começa a identificar quando a personalidade começa a dar sinais de que, ó, tá dando um probleminha aqui, tá dando um probleminha aqui. Já na infância. Quando o Winnicott vai falar sobre é, ele tem um livro, né, que Privação e Delinquência, onde ele vai identificar os primeiros sinais de transtorno de personalidade antissocial. Ele vai identificar que é um sujeito que vive uma privação das condições de possibilidade para o amadurecimento emocional. Isso é importante, vocês tratam muito sobre amadurecimento e realmente isso é fundamental no desenvolvimento
psicológico. E essas dificuldades, essas limitações, essa privação, não é a privação no sentido de porque eu não tenho aquilo, porque eu não tenho aquilo outro, do ponto de vista objetal. Não, ele está privado das condições favoráveis ao amadurecimento dele, ao amadurecimento psíquico. Então, por exemplo, ele não tem uma mãe suficientemente boa, ele não tem um ambiente suficientemente bom, ele não tem as condições estruturais que possam fazer com que ele se desenvolva. Esses sinais começam a aparecer ali logo cedo, na infância. É impressionante. E aí, quando esses sinais, uma criança que tem dificuldade de comportamento, isso, aquilo, outro, tal, tal, tal. O que é que você tem que fazer com aquela criança? Você tem que acolher, porque ela está dando um sinal. Está acontecendo alguma coisa muito errada comigo aqui. Eu estou passando por uma situação muito difícil. Então, eu preciso ser visto, eu preciso ser acolhido, eu preciso ser abraçado. Que é um livro que ele trata, o hold, né? Do abraço. Eu preciso ser contido, eu preciso ser amparado. Se naquele primeiro momento, né, aquela frase bem pitagórica, né, educar a criança para que não seja necessário punir o adulto. Isso sempre me perseguiu na graduação quando eu fiz formação em psicologia infantil. Minha formação foi toda infantil, como eu disse no início. Se você já começa a fazer as primeiras correções necessárias ali, poxa, você tem muita possibilidade de fazer com que aquele sujeito lá na frente venha a ter um transtorno, né? Um transtorno de personalidade e tal, uma coisa ou outra. Então, essa capacidade de aprender com as experiências, olhar para si, fazer esse reconhecimento de si, não por meio que um fetiche, eu quero me conhecer, eu quero me autoconhecer e tal. Para quê? Para que você quer isso? Porque se for só para você ostentar e dizer, olha como eu me conheço, olha como eu me controlo, olha como eu me domino, você está apresentando um transtorno de personalidade. De controle de ansiedade, diz aquilo outro, narcísico e tal. É porque assim, a pessoa ela quer se autoconhecer, a sensação que me dá, muitas vezes as pessoas querem se autoconhecer para não sofrer mais, entende? Para não sofrer, eu não quero mais sofrer quando o cara me abandona. Então eu vou, quando o crush não manda resposta, eu não quero mais ficar ansiosa. Então eu quero resolver esse problema. Quem manda a resposta? O crush. Quando o crush não manda resposta, me deixa no vácuo, eu quero não sofrer. A impressão que me dá é isso, assim, não é um autoconhecimento para você mudar a sua postura. Para enfrentar o que deve vir, para você mudar a sua postura e ser mais firme ou escolher melhor quem você está paquerando, qualquer coisa. Não. É um autoconhecimento para, olha, na verdade, assim, eu tenho um marido que é indiferente a mim, me trata mal, eu não quero mais sofrer. Eu nunca esqueço, uma moça, muitos anos atrás, me procurou e ela estava passando por um problema, um relacionamento, namoro à distância, o cara não ligava para ela, e na internet o cara dava sinais de que estava atrás de outras mulheres, enfim. E aí eu fui conversar com ela e falei, tá, mas não tá legal, vamos conversar. Ela falou assim, eu não quero resolver, eu não quero terminar com meu... Não quero. Eu só quero aprender a não sofrer quando ele faz esse tipo de coisa. Daí eu olhei pra ela e falei, eu não consigo fazer isso. Eu preciso saber a tua história. Não, mas eu quero que você me dê dicas. Ou seja, você começa a perceber que, tipo, que é isso. Hoje em dia eu cobraria caríssima. Eu dou. Cada dica, R$10.000. Eu dou uma dica por vez. A primeira dica seria, faça terapia. Mas a questão é assim, a questão era assim, era visível assim que ela não estava aqui, ela não estava indo num processo terapêutico para falar, eu estou sofrendo com esse cara, eu não sei lidar e eu tô com uma limitação aqui, porque ao mesmo tempo que isso me dói, eu não consigo largar o cara. Não, ela queria entrar no processo terapêutico para se conhecer e para evitar o que dói. Então a senhora fala, cara, não tem como, entende? Não tem como isso funcionar, ou se isso funcionar, vai funcionar por muito pouco tempo. Eu já vi algumas pessoas, eu estava até tirando sarro hoje na live, que a gente falou sobre férias, e eu já vi muitas pessoas com esse negócio que é o TBT. Você sabe o que é TBT, Rodrigo? Você já viu isso ou não? Eu já vi, mas esse povo na internet eu não conheço. Não, mas vou te explicar. TBT é um hashtag que é Throwback Thursday, alguma coisa assim, né? Que começou quando as pessoas publicavam uma foto que aconteceu na semana passada, né? Tipo, aconteceu na quinta-feira passada, né? Isso virou um negócio o quê?
A pessoa vai numa descoberta do autoconhecimento para a Índia, entende? Passa um ano sabático lá. A pessoa volta e ela só fica publicando foto da Índia com o negócio do TBT. Falando, ai, que saudade desse lugar maravilhoso. Ai, que paz que eu vivi. Há 7 anos eu estava diante desse monte. Nossa, 12 anos foi que teve essa. Então você começa a perceber que assim, tá, mas você foi no ano sabático para se transformar, mas me parece que você queria ter ficado lá, entende? Ou seja, você foi para um ambiente para se fortalecer, mas me parece que você não quis voltar para a realidade para se pôr à prova. Não, você quis É, ficar lá do tipo, aqui tá gostoso de ficar. Então, às vezes tem muito disso, né? É um autoconhecimento que é para fazer um autoafago. É o é. self-love, que os pessoal, ah, se ame, se aceite. Então, Self-love. isso não é um autoconhecimento, porra. É. Não, não te O Jota, prepara para a vida, né? você falando essa coisa desse TBT, né? E usando o exemplo do cara que foi para a Índia no ano sabático e tal, porque me veio em mente o seguinte: a quantidade de pessoas ainda presa no mundo infantil, né? Que não saiu de lá, ou que tem dificuldade de sair de lá. Claro, existe uma coisa mais bem estruturada que até os psiquiatras chamam de síndrome de Peter Pan, né? O cara que nunca quer largar a infância, tal, tal, tal. Mas veja, é a dificuldade ou impossibilidade de seguir a vida. Uhum. E fica o tempo todo lá presa àquela situação de afago, aquela situação de ai, aqui é maravilhoso, aqui é ótimo. Claro, ali é o mundo infantil, é o mundo mágico, é o mundo da fantasia, é o mundo que está tudo aqui nas minhas mãos, que meu pai dá tudo, que minha mãe dá tudo, que eu não preciso prover nada, eu não preciso ter responsabilidade de ir ao supermercado, fazer uma feira, pagar a luz, pagar a outra. Então, foge do mundo real. E você fez levantou um questionamento um ponto de reflexão muito sério, muito grave. O cara que quer se conhecer para não sofrer. É como se ele quisesse viver anestesiado. Viver anestesiado é morto. Eu lembro que um dia eu fui fazer uma. Eu e minha esposa, né? Eu fui fazer uma endoscopia para ver como era que estava a questão. O meu gasto tinha me orientado a fazer isso e tal. E precisava de uma anestesia, né? Precisava de uma anestesia. E a anestesista, quando chegou, disse: Ah, você é a irmã de Thanatos. É, você vai me promover um sono profundo aí e tal. Hipnos, aquela coisa toda e tal. Vai me anestesiar. Eu só lhe peço uma coisa, por favor, quando você vê Thanatos se aproximando, me salve. Eu quero voltar dessa anestesia. Ou seja, o cara que está anestesiado do sofrimento, ele está de mãos dadas com a morte. Viver é sofrer. Se você quer não sofrer, você quer estar anestesiado, você quer morrer, pô. Você está pedindo para morrer, porque você não. Era isso que os deuses invejavam, os mortais. Porque os mortais sofriam a paixão. Eles sofriam, eles tinham ali a coisa do tempo, do amor, e sofriam, né? E os deuses não, os deuses não sofriam isso. Os deuses não. Então, eles invejavam os homens exatamente por sofrer. E é interessante, Jota, porque a gente no consultório, tu tá aí, tá? A gente no consultório, você fez uma observação interessante sobre a questão da terapia, né, do setting terapêutico, que muitas vezes o paciente foge quando começa a doer. Eu também ouso dizer o seguinte: quando começa a doer no paciente e também começa a doer no terapeuta, ele tem dificuldade de suportar. E aí, de alguma forma, não é só o paciente que foge. Às vezes, e eu estou colocando isso porque eu sei que a audiência de Jota é muito grande, principalmente de psicólogos e psiquiatras, e jovens psicólogos, né? Jovens, né? E a importância dos jovens terapeutas entenderem que eles estão num papel muito importante, que é o de suportar a dor com o outro, de suportar o sofrimento com o outro.
E ele não pode fugir a essa responsabilidade. Ele não pode fugir a esse dever. E dói. Dói muito. Tem coisas que a gente escuta no centro terapêutico que é difícil de escutar. É muito difícil escutar. E se a gente não tiver uma personalidade fortalecida o suficiente para assumir essa responsabilidade desse lugar, a gente, além de não contribuir, além de não facilitar, favorecer e ajudar o outro, a gente pode se prejudicar também. Por isso que é importantíssimo aos jovens terapeutas eles fazerem o seu processo terapêutico também. Eles estarem cientes da grande tarefa que ele vai. Eu lembro que naquela conversa que a gente teve lá na cerveja, lá comendo hambúrguer, rolou muita loucura e tal, mas rolou umas coisas massa. E eu lembro que dentre esses pontos a gente estava falando sobre o papel do psicotrópico, né? Do psicofármaco, na verdade. Do psicofármaco no processo terapêutico. Porque ele meio que debela o sintoma e dá condições de você sair ali da porta daquele inferno. É como se quando você tomasse aquele remédio, você fechasse a porta do inferno. Agora corre, porra! Vai fazer tua terapia, É, senão vai voltar tudo de novo. é mais ou E é menos isso, como cara. assim, é mais ou menos como se assim, você ainda tá no inferno, mas você não tá mais se sentindo queimado. Então você pode começar a correr, né? É mais ou É, menos isso, assim, né? é. Tipo, não te tira lá de dentro, mas pelo menos você não. É tipo como você vai num lugar que tá com muito barulho e você bota um tampão no ouvido. O ruído. Teve esses dias que eu fui num casamento, o Joaquim foi junto, né? Foi eu, a Paulo, Joaquim, coisa e tal. E já era tarde da noite, o Joaquim tá passado, não tinha dormido, ele encrencou com alguma coisa lá e começou a chorar, fazer birra lá, sei lá. E daí o Paulo deu risada, por quê? Porque o som tava tão alto que a gente não ouvia o Joaquim chorar, a gente não ouvia o choro do Joaquim. Então o Joaquim ficava. E eu olhei para o Paulo e falei, nossa, mutaram a criança, né? Ou seja, é claro que a gente teve que pegar o Joaquim, né? Acolher, né? Como você falou ali, tipo, conversar com ele, não vai deixar a criança se estribuchando ali, né? Mas a questão é assim, né? Nossa, é muito diferente, entende? É muito diferente. Mas é exatamente isso. O remédio tá ali para isso, né? Do tipo, Exato. beleza, né? Tira um pouco dessa realidade negativa, te deixa numa que seja zerado. Ah, eu não tô sentindo nenhum sentimento. Que bom. É melhor não sentir muita coisa do que sentir coisa ruim. E aí é a hora do run your fools, né? Corre, Corre, meu pô. amigo. Corre, meu amigo. Corre, corre, vai para tua terapia, te organiza, repara o que está lá sendo necessário reparar e te prepara para as próximas fases. Uhum. A necessidade desse fortalecimento da personalidade e saber o quanto a gente precisa alimentá-la positivamente nesses dias tem sido muito, muito importante mesmo. E repito, vocês prestam um grande serviço com os novos para isso. Vocês prestam um grande serviço de saúde pública, de saúde mental pública, de verdade. Mas, Jota, deixa eu te dizer, são 58 minutos de live. Eu já abusei demais da tua paciência, Que é isso? Que é isso? da tua disposição aí no final de quinta-feira, quase final de semana de muito trabalho. Eu só tenho mais uma vez a te agradecer por esse momento e por essa conversa tão saudável que a gente sempre tem. É sempre um prazer estar contigo, de verdade. Não, Obrigado mesmo. eu que agradeço o convite aí. Fico realmente muito honrado de ser o primeiro dessa sequência aí que você vai fazer com outras pessoas. Precisando, é só chamar e é aquilo que você conversou, né? Quem estava conversando no áudio lá. Na psicologia, a psicologia é uma profissão às vezes solitária, né? Você acaba tendo a sua visão, tendo a sua experiência com seus pacientes, você vai conversar com algum supervisor, com algum amigo, né? Não tem como o amigo te acompanhar na terapia, né? Não é igual, sei lá, um professor de matemática, vem cá ver minha aula. Não tem como eu chegar para um colega meu, para o meu supervisor, e falar, não, vem cá, vem assistir a terapia Vem aqui, que daí assistir você, aqui. né? Até na faculdade tem o espelho lá, né? Mas isso é faculdade, né? Isso não É, acontece na vida real. E muitas vezes o que acontece com o psicólogo, ele fica se sentindo muito sozinho, né?
Quando sai dali, vai dividir alguma coisa com alguns psicólogos, eu acho engraçado, porque psicologia é cada um por si e Deus contra todos, parece, porque. E Freud contra todos, na verdade. O Foi. que acontece? Esses dias até eu estava no parquinho aqui do prédio, chegou uma vizinha que a Paula já tinha conhecido e. Ah, o que que você faz? Sou psicólogo. Ah, eu também. Aí e daí eu perguntei, qual que é a tua área, né? Coisa e tal. Daí ela falou, sou psicanalista. E você? Eu falei, logoterapeuta, né? Não vou até explicar. Enfim. Vamos se chamar de logoterapeuta. Logoterapeuta, nunca ouvi falar. Daí você fala, então deixa quieto, eu nem vou explicar. Nem preciso conversar, minha amiga. Sabe? Então, assim, também tem isso na psicologia, assim, a dificuldade de você encontrar alguém que, cara, sabe, o que eu acho que é estranho e que é um problema, às vezes tem que encontrar alguém que fale, eu também acho que é um problema isso daí, cacete, entendeu? Porque é tanta possibilidade de análise e interpretações, entende? Eu já tive tantas possibilidades de discussões, já tive muitas discussões, que era tipo, cara, o que vocês estão chamando de saudável é completamente doentio. Ainda mais hoje em dia, com ideologia, assim. Então, encontrar alguém que a gente possa conversar, né? Em que a gente possa trocar, em que a gente possa dar risada, em que a gente possa vir aqui, é cada vez mais, assim, acolhedor, né? Então, eu acho que até quando a gente conversa, né? Eu já citei aqui o Thiago, o Pacheco, o Rafael de Abreu, lá, quando a gente conversava, tudo mais. Essa galera, né? Ítalo, conversar com o Pedro, que não é psicólogo, o Chico. Um cara muito legal também, que você conhece muito bem, que eu também gosto muito dele, que é Luiz Henrique, eu conheci recentemente. Luiz Henrique é Isso, o Luiz Henrique também. gente Então, muito boa. assim, são pessoas que, cara, dá um alívio, assim, porque você fala, porra, finalmente, Dá né, um a gente alívio, pode de verdade. realmente dialogar, entende? A gente pode realmente dialogar e a gente pode não se sentir tão isolado na nossa bolha, né? Então, assim, chamar para conversar, a gente chama, não tem problema nenhum, não. Isso aí é o que a gente mais faz. Ó, qualquer dia apareça aqui com o Joaquim e com a Paula aqui na fazenda pra gente andar a cavalo e correr atrás de ovelha. É isso aí. Não, eu quero ver. Eu fico vendo os vídeos da Alice e eu fico olhando e falo, eita, cara, o Joaquim tinha que dar de mamar para bezerro, entendeu? Esse piá tá Esse final muito de pé de semana eu vou, freio. esse final de semana eu vou ensinar ela a tirar leite de vaca. Ó, nossa senhora, meu Deus do céu, cara. Se eu boto o Bora piá. lá tirar leite. E o Inácio tá chegando, né? A Paula tá com 39 semanas aqui, daqui a pouco chega. Então daí já leva a trupe inteira. Joaquim, Inácio, eu, a Paula. Vamos, Vem, vamos ter que vem, arranjar vem isso aí, sim. mesmo. Tá bom? Vem mesmo. Ó, meu caro. Vem. Deus Obrigado, boa noite abençoe. para todo mundo aí. Obrigado, viu? Valeu, cara. Tudo de bom. Até mais, Tchau, amigo. tchau.